Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Diálogo Espírita de hoje. Continuamos em regime especial de apresentação deste programa devido à Covid-19. Contamos com a compreensão de todos. Mas preparamos com todo o carinho alguns quadros que temos certeza interessarão e poderão ser úteis a todos que nos acompanharem. Assim nós vamos iniciar hoje com Cristo e nós no terceiro milênio, comentando sobre a declaração de Jesus de que nem só de pão vive o homem. Então, do que mais nós precisamos? Existiria o pão espiritual? Onde ele está? Como adquiri-lo? Já já eu falo para vocês. A seguir, Oscar Veiga traz o Espiritismo Responde para analisar os aprendizados e mudanças possíveis a partir de toda essa situação gerada pelo coronavírus. Na sequência, teremos presença literária e comentarei sobre o livro Conduta Espírita, e inclusive farei a leitura de uma de suas páginas que tem tudo a ver com a Covid-19. Mais uma vez, sob a responsabilidade do Oscar, a apresentação do Fonte Allan Kardec. E finalmente eu trarei o abraço fraterno, mais do que nunca à distância, virtual, mas muito sincero, carregado de energia e tão amplo quanto se possível de imaginar. Cristo e nós no terceiro milênio, comentando sobre a frase de Jesus, nem só de pão vive o homem. A declaração de Jesus evidencia que da mesma maneira que nós nos preocupamos com o alimento do corpo físico, devemos manter a atenção com os valores da alma. Todas as virtudes por nós desenvolvidas no trabalho, visando a aquisição do pão material, devem ser empregadas para a aquisição dos bens espirituais, porque a alma deve vir em primeiro lugar nas nossas prioridades. E tal qual acontece com o pão material, que não se resume só ao alimento propriamente dito, mas constitui todas as conquistas de natureza terrena, como vestuário, cuidados com a saúde, abrigo, cultura, lazer, etc., o pão espiritual também se compõe de diversos elementos. Então, o que seria ele? Poderíamos enumerar, por exemplo, a paz de consciência, valores e virtudes, inteligência e sabedoria, que são coisas diferentes. E como se ganha o pão espiritual? Praticando o bem incondicionalmente, fazendo aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem, cultivando hábitos e mantendo a conduta digna, não fazendo nada de que, se fosse diante dos olhos alheios, seria motivo de nos envergonharmos. Orando com frequência, praticando a meditação, a reflexão, o autoconhecimento, buscando conhecimento sobre os porquês da vida, de onde vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou. Mas, diferentemente do pão material, que possui uma fonte limitada, o espiritual existe em abundância inesgotável, pois nasce do divino e não do humano. Para fazer o bem e conquistar o pão espiritual, não precisa competir com ninguém, não precisa ser egoísta, não há risco de desilusão no futuro, porque este pão sacia de verdade. Requer apenas a escolha de passar pela porta estreita, que impõe sacrifícios, renúncias, humildade e amor. E se definimos o pão material como sendo o atendimento das várias necessidades da vida física, incluindo facilidades e confortos, lembremos que para isso, em geral, nós fazemos economia, nós fazemos investimentos pensando no futuro. E então nós voltamos a Jesus ao proclamar que deveríamos nos dedicar a juntar tesouros no céu, que estão fora do alcance dos ladrões, das traças e da ferrugem. Lá eles não podem corroer, nem podem ser roubados, esses tesouros. Ora, que melhor tesouro do que esse pão que nós estamos falando, que ninguém é capaz de nos subtrair e que nos serve tão bem para quando empreendermos a viagem de retorno ao mundo, ou à dimensão extrafísica. Portanto, irmãos,
Lembremos todos os dias de dedicar alguma parte do nosso tempo para a conquista do precioso pão do Espírito. Leia coisas úteis, faça alguma boa ação diariamente, exercite as virtudes da tolerância e do perdão, pratique a verdadeira solidariedade e fraternidade, ame muito, faça os outros felizes. Jornal Comunicação Espírita, órgão de difusão da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Estado do Paraná. Nesta edição você confere a mensagem do coronavírus à humanidade. As razões invisíveis para um avião comercial ser derrubado por um míssil. O vilipêndio natalino em nome da arte. Presos inocentes seriam culpados impunes de outras vidas? E também a prestação de contas da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Espiritismo Responde de hoje, vamos abordar a pergunta de um telespectador a respeito da crise atual. Na crise em que estamos passando, é possível, vale a pena reprogramar a minha vida? Pois bem, essa pergunta sempre que há uma crise como a atual, que nubla o nosso futuro, é comum nos perguntarmos: e agora, o que eu faço? É o momento de revermos velhos hábitos ruins que fomos adquirindo à medida que fomos vivendo, e que não percebemos que eles fazem muito mal a nós e aos que estão conosco em marcha. Em momentos de comoção social como os vividos atualmente, é preciso um autoexame de consciência, de separarmos o joio do trigo, como nos instruiu Jesus em sua parábola. Não é um momento de desespero, mas sim de novos tempos. É momento de nos prepararmos para uma nova realidade. Se as circunstâncias nos propuseram essa pausa, vamos meditar, buscar o que estava errado em nós e propor uma mudança para nós mesmos. Porque após essa crise que ora atormenta o mundo, não poderemos voltar como éramos. Porque como éramos, talvez fosse exatamente o nosso problema. O mundo, esse, estava e está doente, porque nós, a humanidade, estamos e estávamos doentes. Precisamos voltar melhores, menos egoístas, mais solidários, mais humanos. Lembramos ainda o que é e para que serve o perdão? A tolerância, a compreensão, o respeito, o significado e o valor da família? O amor? O verdadeiro amor, como Jesus nos ensinou através da passagem bíblica, escrita em Coríntios, e que tornou-se até obra musical na voz de Renato Russo, e que sempre é lembrada e relembrada em celebrações matrimoniais. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não fosse capaz de amar, nada seria. O amor é paciente e bondoso. Não é invejoso nem orgulhoso. Não é arrogante nem grosseiro. O amor não exige que se faça o que ele quer. Não é irritadiço e dificilmente suspeita o mal. Mal que os outros lhe possam fazer. Nunca fica satisfeito com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Tem sempre esperança e persevera em todas as circunstâncias. Linda essa passagem, não é mesmo? Então, se as coisas não foram bem escritas em nossa vida até agora, se causaram mágoas, desentendimentos, ingratidões, está na hora de as escrevermos de uma outra forma. Aproveitemos essa oportunidade e comecemos agora a reescrever a história da nossa vida. Não há motivos para esperar uma nova encarnação para isso. Ainda dá tempo. Ela pode ser reescrita aqui, agora. Vamos lembrar de tudo que já fizemos de certo, as coisas boas, e vamos focar nisso. Assim será mais fácil ver os erros e corrigi-los. Não importa se já vivemos 10, 20, 50, 70 ou 100 anos. Não sabemos se já vivemos o bastante. Desconhecemos a nossa programação de vida, então sempre é tempo.
Daqui para frente, vamos ver com mais cuidado a nossa história, a história de nossa vida, porque ela deve ficar melhor escrita. Vale a pena reforçar, insistir, relembrar, porque hoje sabemos que a vida continua e não temos mais desculpas para ignorar isso. E o futuro? Bom, o futuro depende dos nossos atos presentes. Temos que bem aproveitar o momento que passa. Conhecemos os mecanismos da reencarnação. O que de errado escrevermos agora, teremos de acertar mais cedo ou mais tarde, nesta ou na próxima encarnação. Conhecemos a doutrina espírita que nos faculta muitos recursos, valores e conhecimentos inalienáveis. Mesmo para os que não conhecem, a informação está aí disponível em vários meios. Não há desculpa em não buscar conhecê-la. Sejamos importantes para nós mesmos, sejamos vitais para o nosso desenvolvimento. Vamos fazer já na vida atual, agora, que o nosso espírito progrida. Acredite, Deus, quando nos fez, teve muita satisfação em assinar a obra dele. Vivamos de tal maneira, escrevamos a nossa vida de tal maneira que tenhamos nós também muita, mas muita satisfação mesmo de assinar embaixo também. Uma boa semana a todos e fiquem em paz. Prezados amigos, nós estamos relembrando aqui o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria. Convidamos vocês a fazerem contato através da Associação de Divulgadores Espíritas do Paraná para maiores informações de como adquiri-lo ou através do e-mail wilson@adpr.org.br ou do nosso telefone também, 32780961. Presença literária de hoje, trazendo para vocês mais uma sugestão de literatura espírita, obviamente. Muita gente gosta, aliás, de ler livros espíritas, mas tem dificuldade de escolher os títulos. Claro que uma pesquisa na internet pode resolver o problema, pode ajudar bastante. Neste quadro Presença Literária, nós trazemos algumas sugestões que, ao nosso ver, podem contribuir positivamente com essa escolha. Hoje nós vamos falar desse livrinho aqui, Conduta Espírita, publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1960. Para vocês terem uma ideia, esse exemplar que eu tenho nas mãos, já desfolhando, é da 11ª edição de outubro de 1985 e se refere aos milheiros 106 a 120. Então, já em 1985, 120 mil exemplares já tinham circulado e estavam sendo vendidos. Conduta Espírita tem como autor espiritual o conhecido repórter do além, André Luiz. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, não é da psicografia do Chico Xavier. Chico Xavier, na verdade, psicografou o prefácio dessa obra. O médium que intermediou este livro é Valdo Vieira, companheiro de Chico Xavier e parceiro dele em algumas outras obras espíritas, e que labutou no movimento espírita durante muitos anos. Já é desencarnado também. Como vocês podem perceber, né, é um livro bem pequeno no formato, tem 156 páginas, nas quais se distribuem 47 textos de profundos ensinamentos aplicáveis ao dia a dia das pessoas. O título tem por alvo os espíritas, mas obviamente é de utilidade para qualquer pessoa, de qualquer religião e até para as pessoas sem religião alguma, embora alguns temas sejam mais específicos e mais voltados para os espíritas. Temos aqui, por exemplo, mensagens dirigidas especialmente à mulher, ao jovem, ao médium, no comportamento no lar, na rua, em viagem, no trabalho, na sociedade, na política, no tempo, na imprensa, perante nós mesmos, perante a criança, os doentes, perante os adeptos de outras religiões, perante a pátria, a natureza, perante os animais, diante da morte, revelações do futuro e do passado, perante o livro, perante a arte, etc., etc. Pesquise na internet onde como você pode adquirir esse livro. Lembrando também que o nosso Clube do Livro Espírita de Curitiba está à disposição para atendê-lo, não só nesse título, como qualquer outro.
você recebe em casa sem se preocupar com nada. E especificamente esse livro aqui, a pessoa pode solicitar que a gente faça o envio, mesmo que a pessoa não seja ainda associada do Clube do Livro, ok? A gente pode fornecer ele avulso, com o pagamento respectivo. Basta nos contatar pelo e-mail adpr@adpr.org.br ou pelo telefone 3278-0961 e falar comigo mesmo que a gente vai fazer o atendimento. Para encerrar, ou quase, uma breve lembrança aqui. Hoje, dia 18 de abril, nós espíritas comemoramos os 163 anos de publicação de O Livro dos Espíritos, a primeira obra genuinamente espírita, escrita pelo sábio francês Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Se você ainda não leu, não sabe o que está perdendo. Se não tiver preconceito, qualquer pessoa de qualquer religião, e até para aqueles que não têm nenhuma religião, pode ler, estudar e tirar muito proveito para a sua vida. O Livro dos Espíritos está disponível para download gratuito em vários sites da internet. É fácil de localizar e fazer o download. Mas se preferir o livro impresso, vale aquilo que eu acabei de falar em relação ao Clube do Livro Espírita em Curitiba. Também podemos atendê-lo com todo prazer. Ok? Para encerrar, agora sim, eu lerei o capítulo 35 desse livro, Conduta Espírita, que vem sob medida para o enfrentamento da situação que nós estamos vivendo. Então, por favor, preste atenção. O título desse capítulo é Perante a Enfermidade. Sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades desconhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Com o necessário discernimento, abster-se de uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrestre, não exigindo proteção e responsabilidade exclusiva dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Afirmar-se mentalmente em segurança acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço na fortaleza de sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. Essa é a nossa mensagem do Presença Literária de hoje. Olá! No quadro A Fonte Allan Kardec de hoje, vamos abordar sobre a energia do amor. Perguntou certa vez um doutor da lei para tentar Jesus: Mestre, que preciso fazer para encontrar a salvação e possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes muito bem. Faze isso e encontrarás a tua salvação. Mas o que é esse amor proposto por Jesus? E qual a relação dele com a questão energia? O amor é um sentimento.
E cada vez que sentimos algo, geramos uma energia dentro de nós. Amor gera uma energia positiva, assim como o ódio gera uma energia negativa. Da mesma forma, cada vez que pensamos, também criamos dentro de nós uma energia mental. As energias criadas pelos nossos pensamentos e sentimentos denominamos energias internas. Mas também absorvemos de forma permanente energias externas das mais diversas. E essa absorção e metabolização de energias externas é parte normal do nosso complexo humano, ocorrendo de maneira automática. É um processo inconsciente que ocorre independente da percepção ou decisão voluntária da pessoa. É o caso da respiração. Paramos para decidir se vamos inspirar ou expirar? Não. É feito automaticamente pelo nosso organismo. Mas e essas energias externas? De onde elas vêm? Energia cósmica, dos alimentos, da natureza em geral, energias irradiadas dos nossos irmãos encarnados e também dos nossos irmãos desencarnados. Através de uma reação química, essas energias interagem juntamente com as energias externas, que reagem entre si e formam uma energia combinada, que sempre terá a característica de nossas energias internas, irradiando à nossa volta e formando a nossa aura, dando tempero, por assim dizer, ao nosso hálito mental. Somos aquilo que pensamos. Entendendo esse processo, podemos afirmar que para nós o mais importante é cuidarmos de nossas energias internas, as que produzimos através de nossos pensamentos e sentimentos, porque são como ímãs a atrair por igual energias externas da mesma natureza. Isso quer dizer que se tivermos pensamentos e sentimentos com carga positiva, pensando nas propriedades do ímã, sempre estaremos bem, porque toda energia com carga negativa que chegar até nós passará a ter carga positiva. É um erro culparmos os outros pelas energias negativas que às vezes somos portadores, porque fomos nós mesmos que as abrigamos em nosso íntimo, recebendo-as de braços abertos. Não receberemos energias negativas emitidas de outra pessoa se não tivermos propensos a isso, devido à nossa culpa, remorso às vezes, ou por vibrarmos na mesma frequência. Toda energia negativa a nós emitida, se estivermos equilibrados e concisos no propósito do bem, se transformarão em energias positivas. E na pior das hipóteses, em energia neutra que não nos fará mal algum. Por isso, devemos estar sempre bem conosco mesmos. Mantenhamos sempre que possível nossos pensamentos e sentimentos vigilantes e disciplinados. Jesus nos disse: orai e vigiai. Então, vamos vigiar nossos pensamentos e sentimentos. Por ser um processo automático, a absorção de energia pelo nosso organismo ajusta-se naturalmente e automaticamente ao padrão energético e vibratório correspondente ao estado mental e espiritual do momento. Isso significa dizer que temos maior facilidade de absorver as energias que são do mesmo padrão vibratório que nos encontramos, ou seja, nosso complexo energético atrai mais facilmente os fluidos e as energias com as quais afinamos e sintonizamos. Isso não significa dizer que não absorveremos as energias que não são do mesmo padrão vibratório que nos encontramos. Apenas teremos mais facilidade de atrair as energias com as quais nos afinamos e maior dificuldade de atrair as energias com as quais não nos afinamos. Se estamos equilibrados, harmonizados, vibrando bem, absorveremos boas energias correspondentes ao nosso patamar vibratório, dificultando a absorção de padrões energéticos ruins. Constantemente estamos irradiando a partir de nós o que realmente somos e impregnando com essa energia particular as coisas, o ambiente, os objetos e influenciando as pessoas que as aceitam e as assimilam. Coloque uma peça de ferro perto de um ímã e essa também se transformará em um ímã enquanto estiver ali, correto? Permaneça perto de quem o ama e você será imantado por esse amor. Ame os que estão perto de você, que você irá imantá-los,
porque o amor é contagiante. Mas não esqueçamos que o ódio também o é. De tanto odiar os outros, também poderemos nós sermos odiados. Espalhe amor onde quer que você vá, jamais o ódio. Comece em seu próprio lar. Dê amor aos seus filhos, seus pais, sua esposa, o marido, seus irmãos. Dê amor a seus parentes, a seus vizinhos, às pessoas que convivem contigo no seu trabalho. Não deixe ninguém vir a você sem partir melhor ou mais feliz do que chegou. Ao entendermos o mecanismo das reações entre as energias internas com as externas, podemos afirmar que Jesus tinha razão ao dizer que, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos, nós salvamos o nosso espírito dos sofrimentos e permaneceremos eternamente em paz. Busquemos com esforço constante melhorar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E certeza que encontraremos o caminho para uma vida melhor. Uma boa semana a todos e vamos distribuir o máximo possível que nos for permitido da energia do amor a todos quantos se aproximarem de nós. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Nosso abraço fraterno da semana eu endereço para todas as pessoas do mundo que estão sofrendo com o coronavírus. Quem vai ouvir, quem vai saber, não importa. Importa a intenção do ato e a dinamização de energias para o bem geral. Importa que este gesto mínimo está revestido de solidariedade e de amor. Importa que todo pensamento positivo equivale a uma prece. E esta nossa, agora, se juntará às milhões de outras que se erguem ao céu numa súplica ao bom Deus pedindo socorro. Rogamos humildemente ao Pai Celestial para que tenha misericórdia da humanidade, que nos dê serenidade, coragem e muita fé. Por motivos que desconhecemos, mas certamente necessários e justos, surge essa enfermidade, causando inquietação, dor e muitas desencarnações. Experiências e lições que devemos assimilar, tornando-nos maiores e mais perfeitos, aproximando-nos do Criador. Amigos queridos, mantenham a fé e ore muito. E sintam-se abraçados por esses irmãos do Diálogo Espírita. E até o nosso próximo encontro. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.